Bem, pessoal, muito boa tarde. A turma de Direito Penal 1, Teoria do Crime. Vamos aqui gravar algumas aulinhas para a gente poder dar andamento aí na nossa jornada. Infelizmente, já com a matéria um pouco comprometida por conta aí desse problema que o mundo inteiro está vivendo em relação à pandemia do coronavírus, né? Pois bem, mas vamos aqui fazer nossa parte, vamos aqui vendo o que nos resta, o que nos cabe ver até a V1. Vamos esperar qual vai ser a data que vai ser marcada pela direção, pela coordenação. Enquanto isso, a gente vai aqui nos adaptando à nova situação, né? E vamos gravando as aulas aqui para vocês verem no portal depois, tá certo? Então, pessoal, na última aula da gente, a gente viu a lei penal no tempo. Terminamos vindo a questão da novatio legis immedius, impégios, vimos a questão da abolição crimes, mas nós precisamos estudar também o que diz respeito à lei penal no espaço. E a lei penal no espaço, ela vem prevista nos artigos 5º e 7º do Código Penal. E qual a importância que tem isso? O Código Penal ele precisa fixar regras do que diz respeito ao que é o território brasileiro para fins de aplicação da lei penal e se em alguma situação a lei penal brasileira pode ser aplicada fora do território brasileiro. O que eu quero dizer para vocês? Que a territorialidade, o conceito de territorialidade é a regra. E a extraterritorialidade, que nós vamos ver daqui a pouco, é a exceção. Pois bem, pessoal, por que existem essas regras de territorialidade? Principalmente no que diz respeito às regras de direito internacional. Os países, os estados precisam definir exatamente o que são, ou quais são os seus territórios para fins de aplicação da lei penal, para até fins de questão de cooperação entre estados. Tá certo? Nós devemos saber também que existe o direito penal internacional e existe a cooperação entre os países e entre as nações, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 5º do Código Penal, que traz as regras de territorialidade, certo? Então, em regra, se aplica a lei penal a todos os crimes praticados no território nacional. Delano, o que é o território nacional para fins de aplicação da lei penal? A gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas eu vou repetir para vocês. A regra é que a lei brasileira se aplica a todos os crimes praticados no seu território. Ou seja, a regra seria essa. Quais seriam as exceções? Anotem, tá certo? Quais seriam as exceções? Crime praticado por brasileiro no exterior, tá certo? Ou crime praticado por estrangeiro no Brasil. Então, a exceção é que todos os crimes sejam praticados ou sejam processados e julgados quando cometidos dentro do território nacional, certo? Comportando a exceção de quando um brasileiro pratica crime fora do território nacional, e a gente vai ver quais são essas condições, ou quando um estrangeiro pratica um crime dentro dos nossos limites territoriais, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá certo? É importante que vocês estejam com o Código de Penal de vocês em mãos para que vocês possam ver esses artigos, tanto o artigo 5º quanto o artigo 7º, eles precisam de leitura repetida para que vocês compreendam exatamente o que está dizendo a lei. São autoexplicativos, são fáceis, a gente não vai nem perder muito tempo aqui com essa questão, tá certo? Então, o artigo 5º fala o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Opa! Ou seja, pessoal, o que é importante que a gente faça aqui, qual a interpretação que é importante que a gente deve fazer aqui? Primeiro, a regra é a que vem prevista no artigo 5º do Código Penal, a regra da territorialidade. Mas se vocês prestarem atenção, tá certo? Na própria parte final do caput do artigo 5º,
ele fala que a lei brasileira será aplicada sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O que isso quer dizer? A própria lei ela ressalva a possibilidade, portanto, da lei brasileira não ser aplicada por conta de convenções ou tratados internacionais, tá certo? Ou seja, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Delano, me diz uma coisa, essa regra da territorialidade, ela é absoluta? Não, não. Por quê? Porque o próprio artigo 5º, na sua parte final, quando fala sem prejuízo de tratados ou convenções internacionais, na verdade ele está ressalvando. Ele está dizendo que ainda que haja a regra do artigo 5º, do início, o final pode ser relativizado por conta justamente dos tratados ou convenções internacionais. Não por acaso, eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês, tá certo? A regra trazida no artigo 5º do Código Penal é o da territorialidade temperada ou mitigada. E qual é essa mitigação? Repito, é sempre bom a gente ser repetitivo que vocês vão fixando. A mitigação vem justamente por conta que o próprio artigo 5º ele ressalva a possibilidade de não aplicação da lei penal quando houver um tratado ou convenção internacional entre Estados soberanos. Ok? Beleza? Mas, Delano, me diz uma coisa, qual é o conceito de território? O que vem a ser o território? O que é o território brasileiro? Será que é só o chão que a gente pisa? Será que os lagos, o mar brasileiro, será que rios também não fariam parte desse conceito de território nacional? Vamos ver o que o próprio Código Penal ele traz como definição do que vem a ser, tá certo? O território nacional. Vamos lá. Então, para efeito, tá certo? De definição de território nacional, eu vou trazer para vocês aqui um apanhado que fica mais simples para vocês compreenderem, tá certo? Vamos lá, porque o artigo 5º, parágrafo 1º, ele traz o conceito de território por extensão e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar devagar, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de voltar o vídeo para anotar direitinho e não vai ter nenhum problema. Então, qual é o conceito de território brasileiro para fins de aplicação da lei penal? Vamos lá. Primeira situação. É o espaço territorial delimitado pelas fronteiras, tá certo? Sem necessidade de continuidade. O que eu quero dizer para vocês? Uma ilha, embora não esteja numa situação de continuidade com o continente, pode ser, ou em situações que o território brasileiro define, vai ser aplicada a lei penal. Por exemplo, Fernando de Noronha, não é uma ilha? Pertence ao território brasileiro? Pertence. Ilha de Marajó, mesma situação. Então, embora não esteja em situação de continuidade, as ilhas, tá certo? Rios, lagos e mares interiores, assim como o subsolo, tá certo? São território brasileiro. Por que o subsolo, por exemplo? Porque se você ofender o subsolo, se fizer uma extração mineral, por exemplo, clandestina, você vai responder por crime contra o meio ambiente. Por quê? Porque o subsolo brasileiro faz parte do nosso território. Tá certo? Vamos lá. Pessoal, o mar territorial ou marginal que corre ao longo da costa, tá certo? Como parte integrante do território brasileiro, que tem uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, ou seja, do continente até 12 milhas marítimas de largura, considera-se aqui o mar territorial que pertence ou é território para fins de aplicação da lei penal, certo? A plataforma continental, tá certo? Medindo 200 milhas marinhas a partir do litoral brasileiro como zona econômica exclusiva, ou seja, aqui diz respeito à plataforma continental, é a questão da profundidade, tá certo? O mar na sua profundidade, até 12 milhas marítimas a partir do litoral brasileiro. Por exemplo,
o pré-sal pertence ao Brasil, está no território brasileiro. Por quê? Porque está justamente nessa zona da plataforma continental, sendo considerada, portanto, essa zona como uma zona econômica exclusiva do Estado brasileiro, tá certo? O espaço aéreo, tá certo? O espaço aéreo que compreende o território brasileiro também deve ser aplicada a lei penal, tá certo? Então, por exemplo, um crime praticado no espaço aéreo brasileiro, de quem vai ser a competência para processar e julgar essa ação penal? Justiça Federal, tá certo? Porque o espaço aéreo brasileiro também entra no conceito de território, tá bem? Agora vem importante aqui, ó, os navios, tá certo? De natureza particular em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Vou explicar para vocês aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam: esse dispositivo diz respeito a embarcações, pessoal, particulares. Repito, para vocês não esquecerem. Esse dispositivo a que eu estou me reportando diz respeito exclusivamente, tá certo, às embarcações de natureza particular. E o que vem a ser o alto mar? Vamos lá. Pessoal, todos os países possuem os seus mares territoriais, certo? Então imagine que aqui eu tenho o Brasil, eu tenho um mar territorial brasileiro e eu estou a caminho da Europa, certo? Ok? E acontece um crime nessa embarcação que não pertence a nenhum mar territorial de nenhum país. Ou seja, esse é o alto mar, são as chamadas águas internacionais. São as águas que não pertencem a nenhum país, não pertencem a nenhum estado. Ou seja, se não pertence a nenhum estado e dentro de uma embarcação particular, não esqueçam, por favor, tá certo? Portanto, um crime praticado em embarcação particular nesse alto mar, tá certo? Nessa zona em que não existe a propriedade de nenhum estado, vai ser aplicada a lei brasileira, certo? É o que diz aqui, pessoal, o artigo 5º, tá certo? Parágrafo 1º do Código Penal, tá certo? Vamos lá. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território brasileiro as embarcações e aeronaves brasileiras. Não, cadê, rapaz? Tá aqui, a parte final. Vou ler aqui, mas é a parte final que nos interessa. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, tá certo? Que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, uma embarcação em alto mar ou um avião no espaço aéreo correspondente ao alto mar, se houver a prática de um crime, nessa situação se aplicará também a lei brasileira, tá certo? Agora, pessoal, por que eu falei tanto? Olha, preste atenção que aqui eu estou falando de uma embarcação ou de uma aeronave de natureza privada. Por quê? Porque tem uma ressalva ou o tratamento em relação a uma aeronave ou uma embarcação de natureza pública é completamente diferente. Por que, Delano? Porque diz o Código Penal que, havendo um crime dentro de uma embarcação ou aeronave pública, será aplicada a lei brasileira onde quer que eles se encontrem, certo? Então vamos voltar ao artigo 5º, parágrafo 1º. Agora eu vou ler mais devagar, tá certo? Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, tá certo? As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então imaginem, por exemplo, que houve um crime numa embarcação da Marinha Brasileira que está atracada lá no porto de Roterdã,
o maior porto da Europa, lá na Holanda. Houve um crime lá, dentro da embarcação, certo? Qual lei vai ser aplicada? A lei brasileira. Por quê? Porque por se tratar de uma embarcação de natureza pública, tá certo? Que pertence à União, portanto, se considera essa embarcação como uma extensão do território brasileiro. Obviamente isso é uma ficção jurídica, não por acaso é chamado de território por extensão, tá certo? Então nessa situação será aplicada a lei brasileira. Delano, houve um crime dentro do avião oficial do presidente da República que está aterrissado em Nova York. Vai ser aplicada a lei brasileira. Por quê? Porque nessa situação se considera justamente a aeronave presidencial como uma extensão do território nacional, tá certo? Essa matéria é muito simples, é tranquila. Uma breve leitura dos artigos 5º e 7º vão fazer com que vocês compreendam direitinho. Agora é importante que vocês leiam, tá certo? Bem direitinho, para que vocês não se confundam, tá bom? Pessoal, e os rios e lagos internacionais? O que são rios e lagos internacionais? São aqueles rios ou lagos que vão comportar ou que vão estar presentes em mais de um estado, certo? E aí qual a divisão ou qual é a situação que a gente vai tratar para fins de, obviamente, de fixação de território brasileiro, o que seria o território brasileiro. Pessoal, se os rios forem sucessivos, eu tenho aqui o estado A e o estado B, e entre eles passa um rio, tá certo? Aquela faixa do rio que estiver dentro do território nacional de cada estado, do território nacional de cada estado, se aplicará a lei penal de cada estado, ou seja, a parte do rio que estiver, por exemplo, dentro do Brasil e a parte do rio que estiver na Argentina, tá certo? Nessa situação, o correspondente a cada estado vai ser elemento do território de cada estado, certo? Então, nessa situação, havendo rios sucessivos, tá certo? O que acontece? A parte que couber a cada estado será pertencente ao território de cada estado. Pessoal, e se eles forem fronteiriços, ou seja, um rio pode servir de fronteira entre dois estados, certo? Um rio pode dividir dois países, isso é muito comum de acontecer. Nessa situação, o que vai definir, o que vai ser levado em consideração como referência, como a definição de território nacional? Tratados internacionais ou tratado internacional entre esses dois países. Aqui o direito internacional é que vai resolver, tá bem? Tranquilo? Como eu falei para vocês, pessoal, algumas situações pode haver algumas exceções em algumas situações, certo? Como eu falei para vocês, a regra é a territorialidade. Todavia, pessoal, essa territorialidade ela pode ser justamente o que? Relativizada, como eu falei para vocês há pouco. Então, pessoal, não por acaso, eu já falei para vocês também, a territorialidade ela pode ser, ela é considerada, melhor dizendo, pelo artigo 5º do Código Penal como uma territorialidade mitigada ou temperada. Por quê? Porque pode sofrer justamente algumas modificações ou relativizações. Pois bem, a territorialidade temperada, ela se relativiza através do princípio da personalidade ou nacionalidade. Vou repetir. Tá certo, pessoal? A territorialidade, ela se relativiza por conta do princípio da personalidade ou nacionalidade. Anotaram? Beleza. Então, nessa situação, se autoriza a submissão da lei brasileira, ou seja, vai ser aplicada a lei brasileira por crimes praticados por brasileiros no exterior, em outro estado, por exemplo, tá certo? Um brasileiro comete um crime lá na Itália, em determinadas situações, ainda que ele tenha praticado o crime lá na Itália, vai ser aplicada a lei brasileira, tá certo? Ou também se aplica a lei brasileira a crimes cometidos contra brasileiros no exterior,
ok? Vamos lá, vamos modular aqui, vamos repetir para vocês entenderem direitinho, né? Então eu falei para vocês que o princípio da territorialidade, ele é relativizado. O próprio artigo 5º, lá no finalzinho, ele traz essa possibilidade de mitigação, certo? E a primeira situação aqui que a gente vai tratar de mitigação é justamente a questão do princípio da personalidade ou da nacionalidade, certo? Então o que é que diz esse princípio? Ainda que crimes tenham sido cometidos fora do Brasil, em determinadas situações, se aplica a lei brasileira. Então, essa personalidade, ela pode ser ativa, quando o crime é praticado por um brasileiro no exterior, certo? Vou repetir. A personalidade ativa, ela se dá quando um brasileiro pratica um crime no exterior, mas essa personalidade ela também pode ser passiva, no sentido de que seja o brasileiro a vítima de um crime cometido fora do território nacional. Ok? Vamos para frente. Então, em relação à personalidade ativa, portanto, se aplicará a lei brasileira ainda em território distinto do Brasil, na situação em que um brasileiro comete um crime, tá certo? Ou seja, será aplicada a lei brasileira por crime cometido por brasileiro no exterior, nas determinadas situações. Então vamos para o artigo 7º, tá certo? Do Código Penal, tá bem? Que fala aqui do crime. Cadê? Artigo 7º, pessoal, inciso 1º, tá? A linha D, tá certo, pessoal? Vamos à primeira situação. Então, ó, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, tá? Vamos lá. A situação prevista no artigo 7º, inciso 1º, a linha D, tá certo? Que crime de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá certo? Crime de genocídio é considerado um crime contra a humanidade. E também lá no artigo 7º, tá certo? Inciso 2º, a linha B de bola, tá certo? Então, nessa situação vocês vão dar uma olhadinha, tá certo? Lá no artigo 7º, inciso 2º, a linha B de bola. Maravilha. E aí, pessoal, o fundamento dessa regra é que tem que se aplicar a lei brasileira, porque imagine que se ele praticasse um crime no estrangeiro, tá certo? Não fosse aplicada a lei brasileira e ele voltasse para o Brasil, ele iria responder esses crimes lá na Itália? Ele poderia ser extraditado para a Itália, por exemplo? Não. A Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros. Então é para justamente evitar essa impunidade. Imagina a situação que o camarada comete um crime lá na Itália, foge para o Brasil, tá certo? Chegou aqui no Brasil, aí a Itália pede a extradição do brasileiro. Aí o STF vai dizer, não, a Constituição veda. Qual seria a consequência jurídica disso? Esse brasileiro que praticou o crime lá na Itália ficaria impune. Então, nessas situações que eu passei para vocês, justamente haverá a possibilidade da aplicação da lei brasileira, tá certo? Justamente para evitar a questão envolvendo a impunidade, tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, o que é interessante aqui? Em relação à personalidade passiva, tá certo, pessoal? Que diz respeito a um crime praticado no exterior em que a vítima é brasileiro, tá certo? O requisito ou a previsão está no artigo 7º, parágrafo 3º, tá certo?
do Código Penal. Então, o artigo 7º, parágrafo 3º, fala justamente que a lei brasileira aplica-se ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, tá certo? E o parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, diz que, nos casos do inciso 2º, as aplicações da lei brasileira dependem do concurso das seguintes condições, ou seja, devem estar presentes as seguintes condições, tá? Entrar o agente em território nacional, o cara que praticou o crime no estrangeiro tem que entrar no território nacional. Se o fato for punível também no outro estado, que é o princípio da dupla tipicidade, tem que ser crime lá e aqui, tá certo? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Extradição de quem? Do estrangeiro, claro, né? E não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Se ele estiver respondendo pelo mesmo crime lá no estrangeiro e, por exemplo, ele tiver sido absolvido ou tiver havido a extinção da punibilidade pela prescrição, ele não vai poder ser processado e julgado aqui, tá certo? Tem que se levar em consideração as leis dos dois estados, ou seja, para que haja a punição do agente, esses requisitos que eu acabei de ler para vocês, eles devem estar previstos de forma conjunta, tá certo? Tranquilo? Beleza. Outra situação que é interessante, pessoal, chamado princípio do domicílio, tá certo? Então, o princípio do domicílio, ele vem, ele diz que, eu quero que vocês anotem, o autor do crime deve ser julgado em consonância da lei do país em que for domiciliado, pouco importando a sua nacionalidade. Vou repetir. Então, de acordo com o princípio do domicílio, o autor do crime deve ser julgado em consonância com a lei do país em que for domiciliado, pouco importando a sua nacionalidade. Beleza? Temos também, pessoal, o chamado princípio da defesa ou da proteção, que aqui, pessoal, diz mais respeito a bens que sejam pertencentes à República Federativa do Brasil, sendo esses crimes praticados em detrimento desses bens que pertencem à República Federativa do Brasil, se aplica a lei brasileira, certo? Ok? Então vamos ver aqui o artigo 7º, tá certo? Inciso 1º, tá certo? Alíneas A, B e C. Vamos lá. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes contra a vida, tá certo? Ou a liberdade do presidente da República. Então, se houver, por exemplo, um crime contra a vida, tá certo? Em relação ao presidente da República, lá no estrangeiro, se aplica a lei brasileira. Tá certo? É uma extensão do território brasileiro. Em que sentido? Que sentido, né? Embora seja difícil falar, o presidente da República é a maior autoridade da nossa democracia. E por conta disso, a vida dele, né? A liberdade do presidente da República deve ser objeto de proteção da lei penal. Tá corretíssimo. Tá certo? Então, a linha B contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, do Estado, do território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Imaginem, por exemplo, a situação em que tem uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal lá em Portugal, lá em Lisboa, certo? E aí alguém coloca uma bomba lá e rouba todo o dinheiro, todos os bens que estão dentro dessa agência, tá certo? Nessa situação se aplica a lei brasileira também, porque ofendeu o patrimônio, tá certo? Aqui na situação aqui de uma autarquia, a Caixa Econômica Federal, ou uma sociedade de economia mista, onde o poder público é majoritário, como o Banco do Brasil, tá certo? Então nessa situação também se aplica a lei brasileira, embora o crime tenha sido cometido no exterior. E por fim a linha C, tá certo? Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Se eu estou a serviço da administração pública, tá certo? E é cometido um crime contra a administração pública
lá no estrangeiro, se aplica também a lei penal brasileira. Certo? Tranquilo? Também temos o também chamado, pessoal, princípio da justiça universal. Então, esse princípio da justiça universal, ele diz respeito a situações em que vários estados, ou alguns estados, eles se comprometem, tá certo? De uma forma em conjunto, de combater determinados crimes. Isso se dá por meio de tratados ou convenções internacionais, tá certo? Vou ler para vocês aqui o dispositivo e vou dar um exemplo. Vamos ver aqui o artigo 7º, inciso 2º, a linha A do Código Penal, tá? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Alguns exemplos de alguns crimes que o Brasil se comprometeu a reprimir em conjunto com outros países: tráfico de pessoas, certo? Tráfico internacional de drogas, crime de terrorismo e por aí vai. Nessa situação, tá certo, pessoal? Chamado o princípio da justiça universal, ainda que tenha sido praticado em outro estado, se aplicará, me desculpem, a lei brasileira. Tá bem? Tranquilo? E nós temos também, pessoal, o princípio da representação ou o princípio do pavilhão, tá certo? Que fala que se aplica a lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, tá certo? Os crimes, artigo 7º, inciso 2º, letra C, ou a linha C, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, tá certo? Mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, tá certo? Ou seja, nessa situação, houve a prática de um crime, tá certo? Em território estrangeiro, não estou falando aqui em alto mar, em território estrangeiro, tá certo? Privadas, tá certo? Crimes que foram cometidos em embarcações ou aeronaves brasileiras privadas em território estrangeiro e que lá não tenha havido o quê? O processamento ou o julgamento, não tenha havido processo. Nessa situação, se houve o quê? Uma situação de letargia do outro estado, pode o Brasil avocar a competência e processar e julgar esse crime de acordo com os ditames da lei brasileira, tá certo? Agora aqui, pessoal, diz respeito, tá certo, a embarcações ou aeronaves privadas que tenham, obviamente, tá certo, que não tenham, na verdade, havido nenhum tipo de processamento ou julgamento, tá certo? E se for pública, Delano? Fácil. Se for pública, vai ser lei brasileira, onde quer que tenha sido cometido o crime. Por quê? Embarcação ou aeronave oficial, tá certo? São uma extensão do território nacional. Então, se tivesse sido praticado na Itália um crime contra uma embarcação, dentro de uma embarcação ou de uma aeronave oficial, se aplica a lei brasileira. Se for uma privada que esteja em território alheio, só se aplicará a lei brasileira se não tiver havido processamento e julgamento desse crime. Fácil de entender. Tá certo? Em relação ao lugar do crime, Delano, em relação ao lugar do crime, cara, me diz uma coisa, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Tal qual a questão envolvendo o tempo do crime, no lugar do crime nós temos 3 teorias. Nós temos a teoria da atividade, nós temos a teoria do resultado e nós temos a teoria mista ou da ubiquidade, certo? Então, em relação à teoria da atividade, considera-se o local do crime onde houve a ação ou omissão do agente, pouco importando o local do resultado. Vou repetir. O que seria a teoria da atividade, Delano? Seria o local
onde se deu, tá certo? A ação ou omissão, pouco importando o local do resultado. Só leva em consideração o momento da conduta, seja ela omissiva ou comissiva. Teoria do resultado. Leva-se em consideração o local do resultado do crime, portanto, o local onde o crime se consumou, sem levar em consideração, tá certo? O local onde houve a ação ou omissão. O contrário, na verdade. Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Já até brinquei com vocês em sala de aula. O que é misto? O que é o sanduíche misto? Presunto com queijo. A teoria da atividade é o presunto. A teoria do resultado é o queijo. O que ele fez? Misturou os dois. Ou seja, para a teoria da ubiquidade, tá certo? Para a teoria mista, seria o local do crime, justamente o local onde se deu a ação ou a omissão, como também, ou também, o local onde se deu o resultado. Juntar as duas, certo? E Delano, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Fácil, tá certo? Vamos ver aqui o artigo 6º do Código Penal. Vamos lá. Artigo 6º do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Como ele fala bem como, aqui o legislador, quando ele fala bem como, ele fala também. Então, o que eu vou trocar, certo? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, também onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, que o legislador, ele juntou as duas teorias, a teoria da atividade e a teoria do resultado. Ou seja, em relação ao lugar do crime, certo? Em relação ao lugar do crime, o legislador achou por bem, tá, adotar ou aplicar a chamada teoria mista ou da ubiquidade. Ou seja, nunca confundam lugar do crime, teoria da atividade. Tá certo? Não, espera aí. Calma. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Vou repetir. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Deixa eu pegar aqui o meu álcool gel. Nunca pensei na minha vida que uma vez eu ia dizer que as minhas mãos estão tendo mais contato com álcool do que o meu fígado. Sinal dos tempos, viu, pessoal? A coisa tá feia. Mas hoje é sexta-feira e eu vou me dar o direito de tomar uma de uma forma equilibrada e tranquila. Não igual o Biratã, que com certeza vai estar em casa e vai tomar uma caixa de cerveja sozinho. Isso ele bebe tranquilamente. Eu vou tomar um negocinho de leve. Então, pessoal, compreenderam aí direitinho essa situação? E por que, aí eu pergunto a vocês, por que o legislador brasileiro resolveu adotar a teoria da ubiquidade para o lugar do crime? Para resolver o problema dos chamados crimes, pessoal, à distância, onde a conduta e o resultado pode se dar em mais de um país. Vou te dar um exemplo para vocês, tá certo? Uma pessoa atira numa vítima no Brasil, certo? Eu atirei numa vítima no Brasil. Mas a vítima, certo? Ela consegue fugir e morre lá na Argentina. Vou repetir. Eu tô na divisa do Brasil com a Argentina, vou lá e pá, atiro na minha vítima. A vítima tenta se salvar, sai ali cambaleando, passa pela divisa dos estados do Estado brasileiro e da Argentina e vem a morrer justamente no Estado argentino.
E aí, pessoal, imaginem que no Brasil tivesse adotado a teoria do resultado. Tivesse adotado a teoria do resultado. Ele morreu na Argentina. Seria aplicada a lei brasileira? Não. Então, esse tipo de situação, querendo prevenir ou precaver esse tipo de situação, foi que o legislador, tá certo, levou em consideração tanto o momento da ação ou da omissão, como o local do resultado. Local da ação, da omissão ou local do resultado, para evitar algumas situações em que a gente não teria resposta, tá, da lei penal. A lei penal, se tivesse adotado, como eu falei para vocês, a teoria do resultado, não se resolveria o problema. Tá certo, pessoal? Então aqui eu finalizo a lei penal no espaço. Vou fazer mais alguns vídeos para vocês, já começando a teoria do crime, tá? Não sei, na verdade, quando é que vai ser nossa V1, não sei. Não tenho informação da coordenação de quando nós vamos voltar à nossa atividade de fato, se o governador vai renovar a quarentena, enfim, são informações que nós ainda não dispomos, mas eu vou gravar ainda hoje é sexta-feira, dia 27, vou gravar mais uma aulinha para vocês, tá certo? No final de semana eu vou gravar mais duas, para que na segunda-feira vocês já tenham acesso às aulas. E o que é importante, pessoal? Não deixem de assistir, tá certo? Porque embora seja uma forma nova de comunicação que nós estamos aqui experimentando, é matéria dada. E matéria dada ela pode ser cobrada, tá certo? Então procurem acompanhar a matéria da melhor forma possível. Eu sei que esse momento aí de quarentena não é fácil para ninguém, de fato não é. A gente tem que se acostumar a novas práticas, novos hábitos, enfim, que a gente não estava acostumado. Afinal de contas, o ser humano é um ser social, né, que preferencialmente convive em grupo, e a gente está tendo muita dificuldade de ficar separados, né, e ficar aqui cada qual meio que numa bolha, numa realidade paralela. Mas eu peço a vocês que vocês, dentro do possível, busquem acompanhar a matéria que está sendo dada, não só por mim, mas como por todos os outros professores, porque o esforço está sendo conjunto, não está sendo fácil para ninguém. Para mim é uma novidade estar dando aula dessa forma, não gosto de aula presencial, tendo contato com vocês, mas infelizmente a gente está vivendo um momento que há muito tempo não se vivia na humanidade, uma situação de pandemia, né? Então, eu acho que posso estar enganado, eu acho que desde a gripe espanhola do começo do século XX a gente não vive uma situação dessa. Então procurem otimizar o tempo de vocês, estudem direitinho, tá certo? Acompanhem as aulas. O bom da aula gravada é que vocês podem ver e rever, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Segunda-feira a gente vai fazer um chat. Aprendi a fazer no Zoom, viu, Biratã? Agora eu sou um professor high-tech. E segunda-feira a gente se encontra e conversa direitinho. Ainda irei postar mais uma aulinha para vocês, tá bom? Um abraço a todos e um ótimo final de semana.